Fala pessoal, hoje eu vou contar uma crônica de uma história que aconteceu de verdade. Ou melhor, duas histórias. Uma aconteceu há 15 anos e a outra ocorreu há 2.400 anos atrás. E por mais incrível que pareça, essas duas histórias conectam o Meier à Grécia Antiga. O Meier, aquele bairro que o Paulo Gustavo falava no programa Vai Que Cola. Muita gente acha que ele é um bairro imaginário, mas não, ele existe. E essas histórias giram em torno da seguinte pergunta: o amor homoafetivo é o mais puro que existe? Enquanto você reflete sobre esta pergunta, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e vem comigo. Bem, como estou falando para o Brasil inteiro, é provável que muita gente não conheça o Meier. Trata-se de um bairro, um subúrbio do Rio de Janeiro, e que é bem subúrbio mesmo. É cortado pela linha do trem, é quente, tem samba e cerveja na esquina, tem aquele comércio que vende de tudo que você precisa. É perto do Norte Shopping, e se você quiser, você não precisa sair dali para praticamente nada. Tem até médicos excelentes. O Meier é aquele lugar que não é de alta sociedade, mas também não é para pobres. É um bairro bem classe média mesmo. Tem apartamentos, mas também tem casas ótimas. Tem um clube Mackenzie, padaria, etc. Também, ele é um dos poucos bairros do Rio de Janeiro que não tem favelas. Ele é rodeado por elas, mas ele em si não tem favela. É aquele bairro que é tipo o Brasil na política internacional. Todo mundo gosta dele e é habitado por gente boa. Tem um detalhe nessa história que eu não falei para vocês. O Meier é também o bairro onde eu nasci. E os cariocas têm até uma expressão para se referir a quem nasce lá, e que é: quem é do Meier não bobeia. Os primos dele são Madureira, Cascadura, Engenho Novo, Engenho de Dentro, etc. Enfim, é um bairro de gente bacana para uma vidinha mais ou menos no subúrbio do Rio de Janeiro. E é aí que eu entro nessa história. Uma vez eu estava na antiga boate Cine Ideal, que os cariocas conhecem bem. Eu tinha lá algo entre 22 e 23 anos e estava no meio da faculdade de História. De repente, eu vi um garoto que logo de cara eu achei lindo. Ele era moreno, tinha olhos cor de mel, um pouco mais baixo que eu, e ele era exatamente o meu número. Ele sorriu para mim, eu sorri de volta, começamos a conversar e rolou um beijo. O nome dele era Vinícius. Daí ele disse que morava no Meier, o mesmo bairro que eu. Logo pensei, cara, esse daí é para casar. No dia seguinte, ele foi lá para casa, ficamos, o tempo passou e quando vimos, estávamos namorando. Aquele namoro foi muito especial para mim, porque foi meu primeiro relacionamento realmente sério. E isso foi numa época em que a gente era jovem e está descobrindo o mundo em toda a sua plenitude. Tudo é novo, tudo é mágico, as coisas têm um cheiro e um toque diferente. Você olha para o seu futuro e imagina você e seu namoradinho por resto da vida. Nesse período da vida, as coisas têm algo de ingênuo e bobinho, mas é incrivelmente delicioso. Os dois estavam apaixonados e é muito lindo você amar e ser correspondido. Só quem já viveu isso sabe o que é. O sentimento de você amar e desenhar seu futuro ao lado daquela pessoa dentro da sua mente e do seu coração é algo indescritível. Só que tinha um problema nessa história toda. Ele não era assumido para a família dele. Bem, até aí tudo bem. Cada um tem seu tempo. Mas isso significa que quando nós saíamos com a família dele, eu era aquele amigo. Isso me incomodava um pouco, mas a gente não controla tudo nessa vida. E eu estava apaixonado. Logo, ainda assim era mágico. A gente vivia aquele lance de amor secreto. E um belo dia nós estávamos no Meier e fomos para um bar com o primo dele, o irmão e a peguete / namorada do primo.
Bebemos, conversamos e rimos muito a noite toda. Mais ou menos no final da noite, a namorada do primo dele chega até nós e pergunta: "Vocês são um casal gay, né?" E a gente, meio constrangido, se olha e tipo: "Oi?" Nós não éramos exatamente o estereótipo da masculinidade alfa, mas eu considero que éramos gays não tão intensamente afeminados. Nós éramos aquilo que se chama de pessoa discreta ou comum. E daí nós dois nos perguntamos ao mesmo tempo: "Como você sabe? Tá tão na cara assim? Nem nos beijamos na sua frente nem nada." Aí aquela menina, sem nenhum constrangimento e com toda a certeza do mundo, disse: Não é que vocês estejam dando sinais. É que dá para perceber pelo olhar de vocês. Nada é mais puro do que o amor homossexual. O jeito que vocês se tratam, com carinho, respeito e gentileza, não dá para esconder. Vocês emanam uma energia diferente. É uma energia de pureza e amor. E nada é mais puro do que o amor homossexual. Ela repetiu essa última frase exatamente 3 vezes. Bem, meu então namorado na época, Vinícius, ficou meio bolado do tipo: "Descobriram meu segredo, pô, não tem nem como esconder." Mas levou de boa. No fundo, acho que ele não se importava e queria mesmo dizer para alguém, mesmo sem falar abertamente. Penso até que ele ficou satisfeito e feliz com a situação. E da minha parte, eu também fiquei feliz de ter um amor que as pessoas reconheciam a partir do invisível. Um amor que transparecia sem demonstrar. Um amor que transbordava mesmo sem anunciar. Era quase mágico para mim. Mas as frases daquela menina me deixaram encafifado. Fiquei me indagando. Será mesmo que o amor homossexual é tão mais puro assim? Bem, se você quiser saber, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi? Então beleza. Bem, aqui a gente termina a parte do Meyer nessa história. E agora a gente vai entrar numa máquina do tempo, pegar um avião e vai para a Grécia Antiga, 2400 anos atrás. Olha, brincadeirinha, a gente vai mesmo para Niterói, para as minhas aulas de história. Mais ou menos alguns meses depois daquele ocorrido, eu costumava ficar na biblioteca da UF, lendo sobre várias coisas. E de repente eu encontrei uma revista que trazia uma reportagem sobre exércitos na Grécia Antiga. E um deles, em especial, me chamou a atenção. Era um texto sobre o antigo exército sagrado de Tebas. Este era um batalhão criado pela cidade-estado de Tebas e que teve inúmeras vitórias contra diversos adversários. Em especial sua arqui-inimiga, a cidade grega de Esparta. Eles eram tão bons, violentos e organizados que, mesmo em menor número, o exército de Tebas conseguiu vencer os espartanos na Batalha de Tegira. Quem quiser saber mais sobre as conquistas militares desta divisão militar, você pode procurar no Google, mas vou deixar alguns links na descrição. Só que havia um pequeno detalhe nessa história. O batalhão sagrado de Tebas era composto de 150 casais gays, totalizando 300 homens. Sim, eram casais de homens. Mas por que este tipo específico de configuração militar? A reportagem dizia que era porque o amor entre eles era tão forte que eles iam lutar até a morte para defender um ao outro em campo de batalha. E de fato, essa sacada de algum estrategista grego do passado parece ter funcionado. O batalhão sagrado de Tebas só foi derrotado por Alexandre o Grande, quando ainda era liderado por seu pai, Filipe II da Macedônia, na Batalha de Queroneia no ano de 338 a.C. O filósofo grego Plutarco, no livro A Vida de Pelópidas, chegou a descrever a tropa como um grupo cimentado pela amizade, baseada no amor, que é inquebrável e invencível. Já que os amantes, envergonhados de serem fracos à vista de seus amados, e os amados diante de seus amantes, de bom grado, se arriscam para alívio um do outro.
Bem, fato é que o Batalhão Sagrado de Tebas foi tão famoso e respeitado na sua época que, quando eles foram derrotados, o próprio Filipe II, sensibilizado pela coragem dos guerreiros, mandou construir a estátua de um leão em homenagem a eles. Vejam bem, Filipe II derrotou o exército e, mesmo assim, homenageou seus derrotados, de tanto respeito que tinha por eles. Esse monumento ficou séculos enterrado pelas areias do tempo, mas foi redescoberto em 3 de junho de 1818 pelo arquiteto inglês George Ladwell Taylor, e existe até hoje exposto na cidade de Queroneia, na Grécia. Quem quiser ver a estátua, também estou deixando o link de referência na descrição. Fato é que essa história do Batalhão Sagrado de Tebas nos traz uma inovação no modo como abordamos as relações homoafetivas. Casais gays sempre foram vistos como sujos, pecaminosos, errados, antinaturais, promíscuos ou como uma relação frágil e fadada ao fracasso. Os homens homossexuais são quase sempre vistos como frouxos, afeminados, emasculados, sem energia e força. No entanto, toda essa história grega nos mostra uma outra visão dos homens gays e das relações homoafetivas. Trata-se de uma visão que vincula essas realidades poder, força, masculinidade, violência e tudo isso lastreado por um amor puro e uma vontade de defender um ao outro em campo de batalha até o fim. É literalmente dar sua vida e seu sangue em nome do seu amor e dos interesses de sua pátria. E aí vocês podem estar se perguntando, mas afinal, qual é a relação entre o exército sagrado de Tebas e o que aconteceu com você no Meia, Felipe? Bem, a relação é que os gregos antigos reconheciam a pureza, o amor e a força que sustentavam os 150 casais de homens do exército de Tebas. E fato é que 2.400 anos depois disso, uma menina aleatória, num dia aleatório, do outro lado do Atlântico, no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, percebeu exatamente a mesma coisa que muitos gregos perceberam no passado remoto: que o amor homoafetivo tem algo de muito especial. E certamente aquela moça nunca tinha ouvido falar neste batalhão de Tebas. Ela apenas intuiu isso da mesma forma que os helenos intuíram. E aí eu lanço uma pergunta a vocês. Afinal, relações homossexuais são mais puras do que relações heterossexuais? Bem, essa é uma pergunta que tem várias facetas. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que não. Relações gays não são melhores do que relações heterossexuais. Mas também não são piores. Inclusive, há relações heterossexuais puríssimas, de homens e mulheres que se sacrificam muito um pelo outro e também pelo bem de seus filhos. E essas relações são valorosas e que devem ser respeitadas e celebradas. No entanto, por outro lado, não podemos deixar de observar como relações heterossexuais podem também ser violentas, abusivas e baseadas em interesse financeiro e patrimonial. E aí vocês vão responder: mas também tem relações gays que são assim. Tem muito gay fútil, promíscuo, onde ninguém quer nada sério, e as relações gays são muito mais frágeis do que as heterossexuais e blá blá blá. Olha, sim, eu sei disso tudo. Homossexuais não são seres diferentes do resto da humanidade. E relacionamentos gays são essencialmente relações humanas, como quaisquer outras, com altos e baixos, acertos e defeitos. Mas quando eu falo da possível pureza do amor homoafetivo frente a outras configurações matrimoniais, não estou falando de como as pessoas são em essência. Estou me referindo aqui ao nível simbólico. Em outras palavras, me refiro aos horizontes imaginários nos quais olhamos as relações homossexuais e ao significado que damos a elas. Para que vocês entendam meu ponto, eu vou dar um exemplo.
Nós sabemos que existem relações heterossexuais de todos os tipos, desde as mais puras e sinceras até as mais violentas e humilhantes. No entanto, quando homens e mulheres heterossexuais olham para seu horizonte, eles têm como referência a Sagrada Família Cristã: pai, mãe e criança. Essa mãe é abnegada e vive para a família. O papai sustenta a todos e se sacrifica em nome deles. Por mais que na prática heterossexuais não vivam isso em 100% dos casos, existe aí um horizonte ideal para que eles possam buscar e se adaptar. E o que eu quero com este podcast é que vocês olhem para essas duas histórias que eu trouxe para vocês e percebam o quão grandioso, mágico e sagrado é ou pode vir a ser um amor homoafetivo. Se você olhar com atenção, homens gays lutaram contra a tradição da religião, contra o Estado, contra a medicina, contra suas próprias famílias, contra a Inquisição, o Exército e várias outras forças sociais. Muitos perderam amigos, sofreram violências diversas em suas vidas, e ainda assim, tudo isso em nome da possibilidade de amar. Houve uma época em que a ideia de direitos civis era algo muito distante. Nós éramos o que de pior a sociedade tinha. Primeiro, lutamos pelo direito de existir. Depois, de poder fazer sexo. E depois, lutamos contra a discriminação. E, finalmente, lutamos pelo direito ao casamento homoafetivo e a possibilidade de construir a nossa família e os nossos relacionamentos. Em outras palavras, sempre houve dezenas de forças contrárias ao nosso amor. Afinal, é muito mais fácil ser hétero. E mesmo assim, lutamos para resistir e existir. As pessoas têm lutado contra nós por mais de 2.000 anos. E 2.000 anos depois, nós ainda estamos por aqui e não vamos embora. Em outras palavras, a mesma pureza, força, grandeza e dignidade que moveu os casais do exército de Tebas a defenderem um ao outro em campo de batalha, a mesma energia que fez uma menina concluir que eu e meu namorado éramos um casal sem nada dizermos, são as mesmas energias que levam milhares de pessoas no Brasil e em todos os lugares do mundo a lutarem pela dignidade e seu amor. Talvez poucas pessoas consigam perceber, mas existe uma enorme riqueza no amor homoafetivo. E por que eu estou contando toda essa história para vocês? Para lhes lembrar que nós, homens gays, fomos privados de referências da grandeza do amor que podemos ter e construir. Durante muito tempo, nós fomos varridos para o silêncio e para a obscuridade, e fomos apagados pelas areias do tempo. E eu quero que vocês saibam que nem sempre o mundo foi assim. Já houve grandes referências da força e da pureza do amor homoafetivo. E até hoje ainda há incríveis casais gays por aí. Eles só não estão tão em evidência, mas eu lhes garanto, eles existem. Se esse é o seu caso, valorize a relação que você tem e agarre a sua família com a mesma força, grandeza, pureza e dignidade que os soldados do batalhão sagrado de Tebas tinham. Se você ainda não tem essa relação, mas quer, cara, continua procurando. Uma hora você encontra. E se você não quer ter um relacionamento e deseja viver sozinho, tudo bem. Você tem seu valor assim mesmo. Mas se faça um exame de consciência e se pergunta se isso é realmente o que você quer ou se você é o efeito de uma falta generalizada de referências da grandeza do amor homoafetivo. Enquanto heterossexuais têm uma abundância de opção de casamentos por aí, já que são maioria, amores homoafetivos não são tão fáceis de achar assim. É por isso que, quando você encontrar um, agarre-o com toda a força de sua alma. E para terminar essa história inusitada, bem, eu e meu namorado Vinícius terminamos por uma série de razões normais da vida. Cada um seguiu seu caminho,
mas tivemos uma linda história de amor. Relacionamentos de adolescência, ainda que tardia, podem ser assim mesmo, faz parte. Mas ainda tem uma outra coisa aí. Lembra que eu lhes disse que quando os guerreiros de Tebas foram derrotados, o rei Filipe II da Macedônia mandou construir a estátua de um leão em homenagem a eles? Bem, vocês por acaso sabem qual é um dos símbolos mais icônicos do bairro do Meier, no Rio de Janeiro? Então, numa dessas estranhas sincronicidades e coincidências da vida, é isso mesmo que vocês estão imaginando. A estátua de um leão. O famoso Leão do Meier. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!